infraestrutura do Poder Judiciário. Porque eu conheço uma série de juízes extremamente bem preparados, que estudaram, são pessoas comprometidas, responsáveis, pessoas preocupadas em fazer a melhor função, prestar a melhor função jurisdicional, mas que chega num sistema que exige dele meta 2, uma produtividade quase industrial de decisões, ele não consegue dar conta. Para o ouvinte saber, você já deve ter comentado isso, a meta 2 está estabelecendo que os juízes devem julgar os processos de até 2005, até o final desse ano. Então o juiz tem um passivo lá, imaginemos só de 1.000, 2.000 processos que ele precisa julgar até o final do ano, e a meta do Conselho Nacional de Justiça é uma meta que trabalha com critérios de eficiência quantitativa, mas não de eficiência qualitativa. É só uma questão de criar mais estatística, e só com o aumento da estatística eu não vou conseguir ter uma melhor decisão, até porque os juízes estão exterminando processos para cumprir a meta 2, processos nos quais está havendo um término, mas vai se gerar um sem número de outros processos para resolver o problema do primeiro, porque o problema não resolveu e não deu nenhuma satisfação ao cidadão, e muitos cidadãos não saem com a menor sensação de que eles foram ouvidos, ou criam decisões que são absolutamente inexequíveis, tão somente para cumprir esse requisito. Você está criando um problema ainda maior. Dentro dos tribunais. Dentro dos próprios tribunais e dentro do juízo de primeiro grau. Então, eu acho que não dá para atribuir a responsabilidade só aos profissionais. Não vou negar. O nível dos profissionais, ele não é o adequado. Ele está longe de ser o adequado. Porque a própria tônica de um discurso que tem se tornado costumeiro, o discurso do ativismo judicial, de um juiz que vai conseguir sopesar no caso concreto, fazer justiça social, que é uma coisa até muito romântica e até cativante, é algo que precisa ser repensado, porque num sistema no qual o próprio sistema exige do juiz uma altíssima produtividade, uma decisão em pouquíssimo tempo, o juiz não tem tempo de sopesar absolutamente nada. Ele cai sempre, muitas vezes, inúmeras vezes, naquela decisão padrão, no modelinho. É o Ctrl-C, Ctrl-V. Ele, às vezes, chega ao requinte de não mudar nem o nome das partes e o número dos autos do processo. Por quê? O sistema não está preocupado com uma eficiência qualitativa. O sistema só vem se preocupando com uma eficiência quantitativa Nesse contexto, e com a produtividade. A ideia que o sistema anglo-saxão tem de diferenciar 2 tipos de corte com 2 tipos de procedimento, poderia socorrer? Eu não sei se a mudança para esse tipo de tônica de outra tradição vai conseguir resolver. Primeiro, eu vou até me contradizer. Primeiro, eu acho que esse negócio, essa ideia do modelo de common law, de civil law, acho que isso já ruiu por completo. Os sistemas anglo-americanos têm código de processo civil, tem lei escrita, e nós estamos trabalhando com o precedente mais do que nunca. Né? A ideia do precedente dos tribunais superiores, a importância que o precedente dos tribunais... Principalmente nos Estados Unidos, o Congresso legisla o tempo inteiro. Tem legislação. Então, os comparativistas todos já colocaram... Já sepultaram... É uma questão de ênfase essa altura do campeonato. Exatamente, é uma questão de ênfase. Não é mais uma questão de modelo, não dá mais para trabalhar com isso. Até mesmo porque tem uma coisa engraçada, os nossos precedentes são quase legislados, né? Saem sob forma de súmula e tem texto. Não, tem texto e mais. Eles colocam no tribunal legislação. Os informadores dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, quando coloca a súmula vinculante, coloca legislação nova. Ou seja, eles estão literalmente legislando. Sim. Então, agora, eu não sei se essa dicotomia entre as justiças vai agregar algo para nós. Eu acho que o primeiro passo seria repensar a nossa própria estrutura de justiça no Brasil. Mas uma reforma muito além dessas reformas cosméticas que o primeiro e o segundo pacto republicano de reforma estão implementando. Eles não estão trazendo impacto prático nenhum, porque eles estão resolvendo um problema deles, tribunais superiores. Sim, claro. Que é o quê? Eles estão filtrando e estão impedindo que uma série de pretensões chegue aos tribunais superiores. O que, na verdade, era uma necessidade gritante. Uma necessidade. E isso é uma tendência mundial. Claro. Desde a reforma lá em 2001... Reposicionar a condição de tribunal superior é uma necessidade. Aconteceu isso em 2001 nos tribunais alemães, aconteceu agora em junho no tribunal italiano, teve uma reforma na legislação italiana para se estabelecer um mecanismo de filtragem. Os mecanismos de filtragem são absolutamente necessários. Mas o nosso caso é um pouco pior, né? Não só o mecanismo de filtragem, mas principalmente
há o acatamento pelas instâncias inferiores dos entendimentos superiores. Com certeza. Essa esquizofrenia que se vivia no Brasil. Não, que se vive no Brasil. Cada vez menos, né? Mas cada vez menos. Não. Mas eu acho que nos próximos 5 a 10 anos isso vai ser resolvido. Eu até espero também. Porque não tem razão de ser o único lugar em que o general tem um entendimento e o soldado raso vira: o senhor me perdoa, mas a minha posição é outra. Os senhores vão por lá, eu vou por aqui, porque minha estratégia de guerra é outra. Anarquia interpretativa completamente. É algo pernicioso. E então e essa tendência de filtragem é absolutamente necessária, mas ela precisa de alguns ajustes. Claro. Porque não dá para fazer coisas que eles vêm fazendo. Só para dar um exemplo prático. Nós temos basicamente uma série de tipos de litigiosidade. Eu tenho os litígios individuais e os litígios coletivos que convivem. É perfeitamente possível eu estar propondo uma ação sozinho, Eudierle Nunes, em face de uma grande empresa, e haver uma ação coletiva do Ministério Público. De uma associação, do Ministério Público, etc. Do Defensoria Pública, do mesmo objeto. Claro. Então elas convivem. Sim. Elas convivem, e até pela garantia de acesso à justiça que nós temos. Só que o Tribunal Superior, o STJ, tem alguns precedentes problemáticos nos últimos tempos, que no julgamento do primeiro recurso especial repetitivo, eles pegam lá, pinçam antes que qualquer ação coletiva seja julgada, e julgam isso sem qualquer debate, geram efeito para todos os processos, matam todos os processos, no primeiro entendimento que eles têm, e entendimento formado sem qualquer debate. Então nós temos alguns dados perniciosos que precisam ser devidamente equacionados para resolver os nossos problemas, para se chegar a uma democratização do processo. Conversa boa demais, mas o relógio é cruel. Nós conversamos hoje com o professor, quem assistiu o programa não vai deixar de comprar de jeito nenhum. Processo Jurisdicional Democrático, livro do professor Gierle José Coelho Nunes, publicado pela editora Juruá, lá do Paraná. Curiosamente, a obra escolhida para a capa foi a Revolução Francesa, né? Não. 1830 não foi, não. Já é da fase da Comuna de Paris? Exato. Não, pior ainda. Mais subversivo, confessadamente mais subversivo ainda. Gente, a revolta que leva à formação da Comuna de Paris, em 1830, exatamente. E que, no final das contas, enterra o imperador e prepara o próximo, que vai ser Napoleão III. Exatamente. É a vida. Mas, no final das contas, depois de Napoleão III, eles se acertaram com a República. Estupendo livro, vale a pena conferir. Quem assistiu o programa descobriu a qualidade do magistério do professor Gierle. Professor Gierle, um grande prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, Mamede. Uma satisfação e parabéns pela obra. Só tenho a agradecer o convite e estou à disposição para sempre que for necessário. Não, nós temos um outro livro para poder, dentro de uns 3 meses, lançarmos aqui. Com certeza. Eu falei para os senhores que eu estou apaixonado atualmente por esse CD, Moonlight Sinatra. Tem altos e baixos, a bem da verdade, é uma seleção de faixas na qual o grande barítono Sinatra interpreta músicas que têm a lua como tema. Hoje nós vamos com Moon Song, a música da lua.